Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, todas são grandes empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Além disso, sabe o que elas têm em comum? Todas elas são controladas pelo governo. Além dessas principais, tem outras com grande participação governamental. Tem a Braskem, a AS Brasil, JBS, Copel, CEMIG, enfim, várias outras. E o fato delas serem controladas pelo governo tem que ser um fator fundamental, crucial na nossa análise sobre incluir ou não elas na nossa carteira. E hoje eu vou falar sobre os 4 grandes perigos de se investir numa empresa estatal. O primeiro e grande perigo é o perigo de interferência política. As empresas, públicas ou privadas, são esforços para a produção de bens e serviços visando o lucro. A partir do momento que a empresa é usada para outras finalidades, o objetivo principal dela, que é o lucro, fica relegado a um segundo plano. Você, na qualidade de sócio das empresas em que investe, tem o maior interesse do mundo em garantir que aquela empresa vai gerar lucro, vai atingir o seu objetivo. Agora, se você percebe que o sócio majoritário, o controlador daquela empresa, tem outros interesses escusos em mente e usa a empresa para atingir outras finalidades, ainda que em detrimento do lucro, então talvez essa seja uma indicação de que você não deva estar no mesmo barco que ele. Além da interferência política, um outro grande perigo é o uso político das estruturas empresariais. Muitas empresas deixam de gerar lucro porque os sócios controladores atuam de forma política, não de forma empresarial, ou seja, não visam lucro, mas visam alguns interesses escusos. Um dos maiores exemplos disso é o cabide de empregos, em que aqueles cargos em comissão, que são aqueles cargos que não exigem concurso público para o funcionário entrar na empresa, é leiloado, é passado para um apadrinhado político, para um parente ou para um amigo, tudo visando interesses políticos, não interesses lucrativos da empresa. Além disso, é muito comum o uso da estrutura da empresa como moeda de troca com o Congresso. O chefe do executivo, que controla quem vai ocupar esses cargos na empresa, acaba utilizando o preenchimento desses cargos como uma moeda de troca com o Congresso. Ou seja, se o Congresso, se o político tal ou partido tal votar a favor ou contra determinada lei, ele, o gestor da máquina pública, vai garantir que esses cargos vão ser ocupados por pessoas daquele partido, por amigos, apadrinhados, familiares, enfim, qualquer coisa em relação àquele partido como essa moeda de troca. Isso acontece não só com os ministérios, mas também com as estatais. Tudo num ciclo vicioso que tende a perpetuar uma ineficiência na administração pública e na administração das empresas estatais. Uma outra forma de utilização política da estrutura da empresa é o controle de preços. Essa é uma das formas mais nefastas que uma empresa pode ser usada por um político. O político indica o presidente da empresa e é o presidente da empresa que estabelece a política de preços que aquela empresa vai ter para os seus serviços e para os seus produtos. Isso é muito comum com a gasolina e com a energia elétrica, que são fatores cruciais no controle da inflação. Esse controle de preços, além de prejudicar o lucro daquela empresa, acaba afetando o lucro das outras empresas que atuam no mesmo mercado, inclusive das empresas privadas. Isso é tão ruim que pode extrapolar os limites da empresa pública, das empresas privadas e prejudicar o país como um todo, gerando desabastecimento daqueles produtos que estão com os preços controlados. Ainda que não haja interferência política ou uso político da estrutura da empresa, um terceiro perigo muito relevante é o perigo da má gestão. E ele está sempre presente porque o governo não tem um compromisso com o lucro das empresas estatais. Muitas pessoas sem a qualificação necessária acabam ocupando cargos-chave na estrutura daquela empresa. E isso leva a uma tomada de decisões ruim e ineficiente que acaba impactando o lucro. Aí você pode falar, mas a Petrobras e o Banco do Brasil são controladas pelo governo e dão lucro pra caramba. Será que dão? Será que se não tivesse o dedo do governo controlando a gestão dessas empresas, elas não dariam muito mais lucro do que dão atualmente? Além disso, a Petrobras e o Banco do Brasil atuam em setores extremamente lucrativos, que é o petróleo e o sistema bancário. Ou seja, ainda que elas sejam pessimamente administradas, elas podem vir a dar lucro. E o meu ponto aqui é que se elas fossem administradas como empresas privadas, talvez elas dessem muito mais lucro do que dão atualmente. Ainda sobre a má gestão, não custa nada lembrar o risco sempre presente de corrupção. É claro que esse risco existe também nas empresas privadas, mas nas empresas públicas, justamente por esses fatores que eu já apontei, é muito mais fácil de ocorrer casos de corrupção. Até porque os órgãos de controle não têm uma atuação tão efetiva quanto deveriam ter, e no fim das contas,
a diminuição do lucro ou o prejuízo não é sentida no bolso dos administradores da empresa. Ou seja, os políticos, eles não perdem dinheiro, eles não deixam de ganhar dinheiro no final do mês porque a empresa lucrou menos ou porque a empresa teve prejuízo. Pelo contrário, o salário deles continua lá garantido. Um quarto e último perigo das empresas estatais é a oscilação política, a alternância de poder. Normalmente o cenário político de um país é parecido com um pêndulo. Ora está num lado, ora está no outro. Olha a história recente do Brasil. O PT ficou 13 anos no poder, aí saiu através do impeachment, assumiu o Temer, logo depois o Bolsonaro foi eleito e aí 4 anos depois o PT voltou ao poder. Olha quanta reviravolta teve nesses últimos anos. Se você é um cara de esquerda, você provavelmente não confia no Bolsonaro para nada. Se você é um cara de direita, você provavelmente não confia no Lula para nada. Se você é um cara de centro, né, nem de direita, nem de esquerda, provavelmente você não confia nem no Lula, nem no Bolsonaro para nada. Mesmo assim, foram eles que assumiram as rédeas, o controle dessas empresas estatais nos últimos anos aqui no Brasil. No cenário político, para a democracia, a alternância de poder é uma coisa boa, positiva, benéfica. Ela evita a perpetuação de uma dinastia no poder e fortalece a democracia. Mas no âmbito empresarial, não é bem assim. Até porque sempre que o poder passa de uma mão para outra, sempre vem aquela história de quem assumiu. O pessoal que estava aqui trabalhando até hoje era muito corrupto, fazia muita coisa errada, agora a gente vai ter que refazer, vai ter que rever todos os atos que foram feitos, a gente vai ter que refazer muita coisa, porque isso era ineficiente, isso era ruim por causa disso e daquilo. Então muitos projetos são abandonados, interrompidos por causa de razões políticas, não por causa de razões estratégicas ou econômicas. Isso prejudica a empresa porque impede que ela tenha um planejamento de longo prazo. Imagina se isso acontecesse na Apple. Trocou o CEO da Apple, aí o CEO novo falou assim, olha só, esse CEO antigo, a equipe dele era muito ruim, para o lançamento desse iPhone novo aí, não vamos lançar iPhone esse ano, vamos rever, vamos fazer uma vistoria, uma auditoria em tudo que foi feito desde o projeto inicial desse iPhone novo até agora, vamos suspender o lançamento do iPhone. Aí fica lá a Apple 2, 3 anos sem lançar um iPhone novo, ou então pior, tem que mudar todo o planejamento, toda a estratégia, tudo aquilo que já foi feito, dinheiro jogado fora. Ou seja, você não vê isso acontecendo na Apple, numa empresa privada, mas isso acontece diariamente nas empresas estatais. Nas estatais é muito comum esse pensamento de tudo que o governo anterior fez está errado, então a gente não vai aproveitar nada. Isso é péssimo para a empresa, isso é péssimo para o planejamento empresarial. Mas tem muita gente que gosta de investir nas empresas estatais por causa de uma falsa sensação de segurança. Muita gente pensa assim, vou investir na estatal porque pelo menos ela não quebra. Se ela estiver quebrando, o governo vai chegar, vai botar dinheiro e não vai deixar ela falir. Sim, e isso infelizmente tem sido uma prática corriqueira aqui no Brasil. Mas o fato de o governo colocar dinheiro público numa empresa estatal para impedir que ela quebre não necessariamente vai ser uma coisa boa. Primeiro porque na maioria das vezes foi a própria gestão ineficiente do Estado que levou àquela situação de quebra. Segundo porque mesmo nesses casos o dinheiro não vem de graça. Ele é um empréstimo que vai aumentar o endividamento da empresa e vai exigir um pagamento futuro dessa dívida. Ou seja, vai impactar negativamente o lucro, é claro, além da situação do valor da empresa, ou seja, a cotação da ação nesses momentos tende a cair vertiginosamente. E terceiro, que ainda que a empresa seja salva, provavelmente vai continuar existindo interferência política nela e todos esses outros perigos, o que vai levar no futuro a mais uma situação de quebra. Mas não se iluda, essa sensação de segurança é falsa. Você não está mais seguro porque investiu em ações de empresas controladas pelo governo. Talvez seja até o contrário. Imagina que você já está investindo há décadas, já está na fase de chegar na sua aposentadoria, de começar a vender os seus investimentos, e aí justamente no momento desse, vem uma situação dessa de interferência política, de controle de preço, seja lá do que for, e aí a ação da empresa cai. Nesse caso, até as ações voltarem a um patamar razoável que você possa vender, pode demorar tempo pra caramba. Investir nas empresas estatais é ter sempre uma espada de Damocles sobre a cabeça. Você já ouviu falar nessa história? É uma anedota que diz o seguinte: o Dionísio era o governador da parada lá. Aí o Damocles era um pela-saco que ficava toda hora enchendo o saco dele, falando assim: nossa, Dionísio, que isso, como é bom ter um poder que nem o seu, nossa, o seu poder é muito bom, deve ser muito legal estar no seu lugar, estar nessa situação, governar que nem você governa. E aí o Dionísio virou pro Damocles e falou assim: ô Damocles,
Você quer sentar aqui no meu trono então e ver como é que é ter esse poder todo? Eu vou te passar todo o meu poder. Aí o pela-saco do Damocles falou, pô, quero sim. Foi lá, Dionísio levantou, ele sentou no trono de Dionísio, só que aí o Dionísio sacaneou ele, falou assim, ó, bota uma espada bem em cima da cabeça dele no trono e prende ela no teto só com um único fio de rabo de cavalo. Com isso ele quis dizer o quê? Que o poder que ele tinha também trazia uma grande responsabilidade, ou seja, era um fardo que o governador carregava. É mais ou menos o que o tio Ben falou para o Homem-Aranha, né? Um grande poder exige uma grande responsabilidade. E investir nas estatais não tem nada de grande poder nem de grande responsabilidade, mas vai ter sempre aquela espada de Damocles em cima da tua cabeça, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim e os seus investimentos afundarem. O seu patrimônio está sempre em risco. Ele está a uma canetada de um político de se dissolver. Então o meu conselho para você é, fuja das estatais. Investimento é para trazer paz. E você nunca vai conseguir ter essa paz se o seu dinheiro estiver investido em empresas estatais. Bom, por hoje é isso. Espero ter esclarecido sobre os perigos do investimento nas empresas estatais. Se você curte vídeos desse tipo, então se inscreve aqui no canal. Tchau!